Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa 5K30D. Esse aqui é um programa onde a gente compartilha informações e conhecimentos que vão te ajudar a faturar os seus R$ 5.000 em 30 dias no conforto de casa. Eu sou o David Cruz e a gente vai junto nessa jornada. Pessoal, hoje eu tô com um tema muito legal para falar aqui para vocês. O tema de hoje é o seguinte: designer gráfico, mito ou verdade? Dá para lucrar R$ 5.000 em 30 dias sem faculdade? Olha que tema interessantíssimo que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? É um tema que vai fazer a diferença realmente para você que está começando, para você que está pensando em seguir essa carreira, ou mesmo para você que está pesquisando por esse termo, né? Ainda não sabe o que fazer. Eu estou querendo, mas ainda não sei o que eu faço, se eu vou partir para uma faculdade ou se eu vou tentar aprender do meu jeito, o que eu vou fazer, né? Esse é o nosso tema de hoje, né? E o que é esse tema de hoje? Esse tema de hoje, ele é para te dar clareza no seu caminho. Ele é um tema que vai te fazer enxergar, e eu vou trazer aqui para você algumas coisas de experiência, pessoal. Isso aqui é o que eu percebi, né? Hoje, faz mais de 6 anos que eu trabalho única e exclusivamente aqui no meu escritório, no conforto da minha casa, né? Olha que interessante. Então, vocês estão pegando conhecimento com quem já sabe, talvez com quem já esteja onde você quer chegar. E quando a gente está começando, né, a gente aprender com pessoas que já estão onde a gente quer chegar é muito importante. E tem uma coisa: não são todas as pessoas que compartilham informações valiosas como essas que você precisa saber para te dar um norte. Porque às vezes você está perdido, às vezes você está tentando começar e você não sabe por onde, e eu vou ter que fazer faculdade, eu não vou, será que dá para ganhar R$ 5.000 em 30 dias no conforto de casa sem faculdade? Que negócio que é esse? Eu quero fazer isso, né? Pode ser que você esteja assim, que você esteja perdido, que você não está sabendo o que fazer. Então olha que tema interessantíssimo esse de hoje, né? E pessoal, explicado o que é o tema de hoje, por que é importante você saber isso que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo. Por que é importante você ter o conhecimento, isso tá na sua cabeça, isso entrar na sua cabeça? Por que é preciso eu saber se eu preciso, né, de faculdade para lucrar R$ 5.000 em 30 dias no conforto de casa? Por que é preciso? Por que eu preciso saber disso? Não é só o continuar, não é só o fazer, né? E não, gente, existe uma coisa que se chama clareza de jornada. Quando você sabe o que você precisa fazer, as coisas ficam mais fáceis. Vamos supor que você vai fazer um bolo, né? Você vai fazer um bolo, você tem todos os ingredientes ali, mas você não sabe a ordem de colocar o que você vai fazer. Isso é falta de clareza. Agora, se tiver um passo a passo, certinho, te mostrando o que você vai fazer, né? Logo você está com o bolo pronto. Então, por isso que é muito importante você saber disso aqui no começo, porque às vezes você está pensando, né, em maneiras de tentar fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa. Ai, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Eu quero começar, eu quero trabalhar, mas eu vou ter que fazer, eu não vou, e aí? Vocês entenderam como é que é valioso um tema desse daqui? E eu estou trazendo para vocês, pessoal, de mão beijada. Isso, inclusive, foi uma coisa que me travou lá atrás. Eu vou contar para vocês aqui. Então, olha que interessante, né? Por isso que é muito importante você saber disso daqui, desse tema, da resposta para essa pergunta agora. Agora que você está começando. Por isso que é tão importante, né? Então, o que vale mais?
você parar um tempinho para aprender isso daqui, ou você sair desse vídeo e tentar aprender sozinho, se é preciso ou se não. E aí? O que você acha que é mais importante? Você tirar um tempinho da sua vida aí, da sua correria, do que você está fazendo, né, para você assistir esse conteúdo e aprender e ter uma nitidez e ter um caminho, né, e ter uma resposta. Ou você simplesmente sair daqui, né, e falar, eu quero aprender sozinho, e às vezes gastar muito mais tempo do que você ia gastar simplesmente assistindo esse vídeo aqui para aprender. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu escolheria separar um tempinho para assistir isso daqui. Porque eu sei que isso aqui vai me fazer economizar tempo. E tempo, pessoal, é uma coisa que todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Não importa quem seja, pode ser uma pessoa que mora lá na China, pode ser o dono do Facebook, qualquer um, pessoal. Todos eles têm as mesmas 24 horas por dia. Então a gente poupar tempo, a gente economizar tempo e adquirir conhecimento nesse tempo economizado ainda de maneira simples, de maneira direta, é muito mais eficiente. Por isso que eu escolheria a primeira opção, né? Então aí você vai fazer a sua escolha. Eu escolhi a primeira. Eu escolhi aprender com quem estava onde eu queria chegar, né? Acho que é muito mais inteligente, muito mais intuitivo, né? Pessoal, quando foi a primeira vez que eu parei para pensar, que eu falei assim, cara, será que eu preciso de faculdade, né? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? E olha que interessante, gente. Isso normalmente, para mim, aconteceu quando eu estava começando a querer trabalhar com essa área que eu trabalho hoje, que é o design gráfico. Então lá atrás, lá no comecinho, eu me peguei preso nisso aqui. Isso aqui foi uma coisa que, cara, ficou muito na minha cabeça. Porque eu via a galera fazendo faculdade, né? E eu tava querendo começar para aquilo e eu falava, caramba, será que eu vou ter que fazer faculdade, né? Será que eu vou precisar disso? Isso ficava na minha cabeça e me travou por um bom tempo, né? Então olha que interessante, até eu mesmo que estou trazendo esse conteúdo para vocês, essa é a razão pelo qual eu escolhi esse tema aqui para trazer para vocês, né? Essa foi a razão de eu trazer. Então olha que interessante, eu fiquei travado nisso. Eu não achei ninguém que trazia um vídeo completinho, tintim por tintim, igual eu tô trazendo aqui para vocês, falando sobre isso. Não achei. Então por isso que esse é o nosso tema de hoje. Ele é muito importante e muito valioso para você que está começando. Como eu disse para vocês, você precisa ter clareza. Se eu te entregar um carro aqui agora e falar assim, ó, você vai sair daí da sua cidade e você vai para uma cidade a 500 quilômetros de distância da sua cidade. E eu te entreguei o carro e você vai. Provavelmente você não vai conseguir chegar no lugar que eu falei para você chegar. Agora, se tiver um GPS, onde você coloca o suportinho ali no vidro e você vai, encaixa o celular e vai lá e escreve a localização, com o tempo de viagem você vai sair lá. Por quê? Porque você tem uma clareza, você tem um caminho para você seguir, você sabe para onde que você tem que ir. Entendeu? Essa é a jogada da coisa, é você ter clareza e nitidez da sua jornada. Por isso que eu tô aqui, eu quero que você fature R$5.000 em 30 dias. Então, pessoal, agora que você já sabe, né, qual foi a primeira vez, né, que eu passei por isso e por que eu decidi trazer esse tema, né, e como foi que eu descobri, né, vamos para a próxima parte. Como foi que eu descobri se era preciso faculdade ou não? Gente, vocês não têm noção. Foi muito estudo, foi muita pesquisa, porque cada coisa fala uma coisa, né? Cada lugar que a gente procura informação fala uma coisa, e uma pessoa fala uma coisa diferente, e outra fala uma outra coisa diferente, né? Gente, foi pesquisando.
E eu tô trazendo aqui prontinho para vocês. E outra, eu tô trazendo para vocês o meu exemplo. Hoje faz mais de 6 anos que eu vivo dessa profissão aqui. Então, olha que interessante, já tá prontinho, já tá mastigadinho. E às vezes, né, esse tema ele causa um pouco de dúvida. Por quê? Você pode pensar, mas será então que eu não vou ter que estudar? Será então que eu vou ter que fazer faculdade? Gente, fica aqui que vocês vão descobrir, tá? Então agora que vocês já sabem desses pontos que eu passei para vocês até aqui, qual que é o melhor momento para você descobrir, né, se precisa de faculdade ou se não precisa de faculdade para lucrar os seus primeiros e contínuos, né, 5.000 em 30 dias no conforto da sua casa. Qual que é o melhor momento? O melhor momento é agora. É agora que você está começando. É agora que você está pesquisando sobre essa profissão, sobre tentar oferecer seus trabalhos, né, nessa área. O melhor momento é agora. Por quê? Pode ser que às vezes mais para frente você tome uma decisão errada e você perca muito tempo com isso. E lá na frente você vai ver que era uma coisa que não era necessário, que não tinha precisão. E você foi lá e gastou o seu precioso tempo naquilo ali. Você foi lá e investiu o seu tempo naquilo e lá na frente você viu que não era necessário. E o tanto que é chato você fazer isso. Você investiu o seu tempo, você gasta tempo. E lá na frente você percebe, caramba, eu não precisava disso, eu podia ter traçado outro caminho, né? Então já vem, pessoal, além de explicar, né, qual que é o melhor momento para você descobrir se você precisa de faculdade ou não, para lucrar os seus 5.000 reais em 30 dias no conforto de casa, o melhor momento é agora e eu já venho com a resposta. Não. Você não precisa de faculdade para você lucrar os seus 5.000 em 30 dias, trabalhando no conforto, no lazer da sua casa. Você não precisa. Essa é a resposta desse vídeo, mas tem muita coisa, muita informação valiosa para você até o final do vídeo. Porque eu não vou simplesmente te dar a resposta e sair daqui e falar, não precisa, tá, mas o que mudou na sua vida? Não mudou nada, você só sabe que não precisa, mas não. Eu venho mostrar para você o que você precisa também, para que você consiga faturar os seus 5.000 reais em 30 dias no conforto da sua casa. Então, vocês estão entendendo como que esse conteúdo é de valor? A minha proposta inicial aqui, pessoal, é trazer valor para vocês. É trazer informação, é trazer conteúdo, conhecimento de valor que vai te fazer ter resultado. Esse é o meu objetivo. Então, agora que você não sabe, agora que você sabe que não precisa de faculdade, a gente pode continuar o vídeo e ir para a nossa próxima parte desse vídeo aqui, né? Qual que é o maior benefício de não precisar de faculdade para fazer 5.000 reais em 30 dias? O maior benefício é encurtamento de tempo. O maior benefício é encurtamento de tempo. Você saber que não precisa, você já sabe que você não vai gastar talvez 3 anos, 2 anos, 4 anos estudando para depois você começar na carreira, para depois você começar a trabalhar, né? Então olha que interessante, você não precisa, né? Você não precisa. O maior benefício é o tempo que você economiza, porque esse tempo que você ia gastar talvez estudando, né, numa faculdade, em algo, em uma escola, né? Esse tempo que você iria investir ali, você já vai estar ganhando dinheiro nele. O que é melhor? Separar o seu tempo, eu quero fazer uma faculdade. Ou você já começar ganhando dinheiro para aprender. Dá para fazer isso. O que é mais interessante para você? E aí? Vocês estão entendendo, pessoal? A gente saber, a gente aprender
com quem já fez, com quem já traçou esse caminho aqui, é muito valioso. É muito valioso. Você ia gastar muito tempo da sua vida estudando numa escola e agora você sabe que não é preciso. E melhor, eu falei para vocês aqui que já dá para você ir aprender e ganhar dinheiro com isso. Olha que interessante, o negócio é rápido, ele não vai necessitar de eu ficar 4 anos me preparando para depois eu começar a lucrar, a faturar com isso. Vocês estão vendo que interessante, né? E como foi que eu descobri que não precisava? Porque eu contei para vocês, né? Como foi que eu pensei, que eu comecei a pensar, que eu fiquei travado lá no começo, né? Que eu falei assim, caramba, e agora o que eu faço? Eu não sei se eu faço alguma coisa ou se não, eu quero trabalhar com isso. E agora eu vou contar para vocês como foi que eu descobri que não era preciso, né? O que aconteceu, né? Eu pesquisando muito, pessoal, sempre gostei muito das coisas que eu gosto, né? Estudar bastante. E eu fui percebendo, né? A maioria das pessoas que estavam onde eu queria chegar, eles não traçaram esse caminho. Olha que interessante. Eram pessoas que eram referências, sim, no assunto, mas que eles não tinham traçado o caminho do ensino convencional de uma faculdade. E aí eu lembro que eu aprendi isso e comecei a aprender as coisas, pegava uma coisinha dali, outra daqui, né? E fui começando a oferecer essas coisas para as pessoas, e foi começando a aparecer pessoas, e foram aparecendo pessoas, e chegou um certo momento que eu percebi, né, que não era tão necessário assim. Por quê? Porque esse é um conhecimento que mesmo sem faculdade, você consegue resolver problema das pessoas. Não é como uma profissão, por exemplo, um médico. Um médico, ele precisa sim, realmente, estudar, né, passar pelo processo da escola que é necessário ele fazer aquilo ali para ele exercer a profissão dele. Um advogado também precisa passar pelo aquele caminho, fazer a prova da OAB, ele precisa passar sobre aquilo ali para logo depois ele conseguir começar a trabalhar. E essa é a grande vantagem do design, você não precisa. Se você saber já resolver o problema de alguém, em algum sentido, dentro da área, você já pode trabalhar. Não é uma profissão que precisa de uma faculdade para você exercer. Então olha que vantagem incrível, cara. Olha que informação de valor que eu estou trazendo aqui para você. Você não precisa. A única coisa que você precisa é saber resolver o problema de quem está procurando por você. É saber resolver algum problema que com a sua expertise, que com o que você sabe, você consegue resolver. O que seria um exemplo disso, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Hoje em dia, um grande exemplo. Uma pessoa que sabe fazer um post no Story, no Instagram, que sabe montar uma descrição bonitinha, que sabe tirar uma foto, por exemplo, ele pode oferecer esse trabalho para uma loja. Por quê? Porque o dono da loja, ele não quer fazer aquilo. Então olha só para você ver, às vezes você tem só seu celular, dá para você oferecer seu trabalho. Essa pode ser a solução de alguém que está precisando, alguém que está sem tempo para fazer, mas quer ter aquilo ali. Vocês estão vendo? Às vezes, você sabe montar uma mensagenzinha, uma arte com uma mensagenzinha, cara, incluir nisso daí. Olha que legal, pessoal. Então, por isso, designer, essa parte de redes sociais, do design, anda tudo em conjunto. Tudo em conjunto, sabe? Você precisa ver o que você precisa, que você sabe fazer primeiro, para depois, mas enfim, isso eu vou comentar mais para frente, né? Mas foi assim, pessoal, que eu descobri, porque a pessoa vinha com um problema e eu resolvia aquilo ali, eu sabia resolver aquilo, né? David, eu queria fazer um aviso, um recado, que eu não vou abrir
em tal dia. Eu ia lá e fazia e vendia aquilo ali para essa pessoa. Então olha que interessante, não é preciso de faculdade. E assim, pessoal, que eu descobri, né? Foi assim que eu descobri, foi fazendo. Então, eu com a minha informação que eu tive, falei, cara, eu vou começar a fazer. Inclusive, eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Começa com o que você tem, com o que você sabe. Ah, mas eu não sei nada. Então, fica nesse vídeo que você vai aprender o que você tem que fazer, né? E você pode pensar que, às vezes, é preciso, sim, faculdade para trabalhar. Desde, mas como é que eu vou oferecer um serviço que eu não fiz uma faculdade? O que eu vou fazer? Nossa, e agora? Você quer um exemplo besta? Besta mesmo? Pega um pedreiro. Um pedreiro, como que ele aprendeu a trabalhar? Foi com outro pedreiro, não foi? Ou ele foi lá fazer uma faculdade, ou ele foi lá, teve que ficar tanto tempo da vida dele aprendendo a sentar de lógica, ele teve que aprender, mas não numa faculdade. Vocês estão entendendo? O design é a mesma coisa. O design é a mesma coisa. Não é uma profissão que precisa de faculdade para trabalhar. Você precisa saber resolver o problema que o cliente está trazendo para você. Isso você precisa saber, né? E você precisa saber de tudo? Não! Tem coisa que o seu cliente chega para você, eu preciso disso aqui. Aí faz uma lâmpadazinha na sua cabeça e fala assim, David, você não sabe fazer isso. E olha que mágica que eu venho trazer para vocês. Sabe o que você vai falar para o seu cliente? Fala, cara, eu não sei fazer isso aí não, mas se você me der um tempo, eu aprendo para fazer para você. E ali você combina um tempo que você precisa para aprender aquilo ali, para você entregar um trabalho legal para esse cliente. Então ali, além de você tá ganhando para fazer aquele trabalho, você tá ganhando para aprender. Eu já passei por isso muita vez. Já passei por isso muitas vezes. Do cliente chegar até mim, David, eu preciso disso. Eu não encontro um profissional que faça isso. E eu não saber fazer aquilo ali. Mas o que eu uso? Olha, eu não sei fazer isso nesse momento. Eu não sei fazer isso nesse momento. Mas eu vou aprender para resolver isso aí para você. Você me dá uma semana para eu fazer isso? E sabe o que acontece? A pessoa fica grata porque você está querendo resolver o problema dela. E ali abre a possibilidade para você, primeiro, aprender, né? E segundo, para você ganhar em cima desse trabalho que você está aprendendo e que a pessoa não vai, ela não vai exigir tanto de você naquilo ali. Porque você falou para ela, cara, eu tô aprendendo, você mostrou força de vontade, de querer fazer aquilo ali para ela. Ela não vai exigir tanto resultado. Então olha que oportunidade, você está aprendendo, você está ganhando e não é tão cobrado pelaquilo. Então olha que interessante. Vocês estão vendo porque isso aqui é de valor pra caramba que eu estou trazendo para vocês? Então, pessoal, não é preciso, dá para fazer. Você precisa querer. A primeira coisa que você precisa é querer. Essa é a primeira coisa. Mas não é necessário. Não precisa. Desde eu quero fazer uma faculdade. Cara, seja feliz, vai fazer a sua faculdade se você realmente deseja. Vai, faz. Eu não faria. Eu preferiria muito mais ganhar para aprender. Então olha que interessante, pessoal. Estou passando para vocês algumas sacadas aqui que vai encurtar muito o seu caminho. Pensa bem para você ver. Você saberia disso? De você chegar para o seu cliente e falar, cara, eu não sei. Às vezes era um trauma que você tinha. Não ter muito medo de não saber fazer o trabalho. Mas, nossa, e se eu começar? E se alguém me procurar e eu não conseguir entregar isso daqui? Cara, passa o problema, compartilha com o seu cliente. Às vezes o seu próprio cliente, ele vai te dar uma solução que você não estava enxergando. Vocês entenderam? Então, pessoal, continua aí que tem mais informação valiosa para você. Deixa eu voltar ao raciocínio, né? Mas já falei para você, se é preciso faculdade, né?
Se você não souber fazer o trabalho, também te passei a solução aqui prontinha, escritinha, né? E talvez você não esteja acreditando, antes da gente continuar, que isso daqui é possível. Talvez você esteja, o cara tá falando aqui pra mim, nunca vi o David na minha vida, e o David tá falando um tanto de coisa que eu imaginava, pra mim eu tinha isso, que eu precisava de faculdade, e o David tá falando que eu não preciso, e ele tá falando que dá pra ganhar dinheiro mesmo eu estando aprendendo. Que faculdade que paga, né, pra você aprender, normalmente é o contrário, né? Mas ele tá falando isso pra mim e eu não acredito que isso é possível. Eu não acredito que isso é possível, porque isso pra mim não dá certo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu me imagino, sabe? Aí no lugar de vocês, talvez atrás de um celular, assistindo vídeo, talvez atrás de uma tela de computador, ver um cara, né, que tá com poucos vídeos e que chega pra mim e fala que eu não preciso de faculdade para faturar 5 mil reais em 30 dias trabalhando no conforto de casa. E aí ele vem falar, né, que eu não preciso saber tudo para me ganhar isso. E, cara, esse cara ele não deve ser certo não. Né? Isso aí não tá certo, isso não vai dar certo para mim. E deixa eu te falar uma coisa. Eu me sentiria do mesmo jeito que você tá se sentindo. Eu me sentiria do mesmo jeito que você está sentindo. Eu me sentiria do mesmo jeito, assim como você está pensando, caramba, isso não dá certo, isso não é possível, eu não acredito nisso. Eu também me sentiria assim, vendo um cara de outro lado que eu nunca vi na minha vida. Eu me sentiria dessa mesma maneira. Mas eu tô aqui para falar para você, para te provar, né? Ao contrário, que é possível. Hoje, pessoal, faz mais de 6 anos que eu ajudo empresários nas suas empresas. Tenho clientes em todo o Brasil, projetos em todo o Brasil. Então, pessoal, não estou trazendo para vocês algo que eu não tenha passado. O meu objetivo aqui é trazer informação de valor para você, informação que eu já tenha testado e que deu certo para mim, e eu quero muito que dê certo para você, porque isso daqui vai te fazer encurtar a sua jornada. Se eu tivesse alguém, né, que aparecesse, falasse isso para mim lá no começo, cara, tinha potencializado meus resultados, o que eu consegui em 6 anos, eu tinha conseguido em 2. Então olha que interessante. Trazendo para vocês, pessoal, o que dá certo, tá? É o que dá certo. E lógico, você vai pegar essa informação que eu estou passando para você aqui e vai se adaptar para a sua realidade. Não tem nada de errado nisso. Talvez tenha alguma coisa que não se aplica para a sua realidade, né? Pode acontecer, mas pega o que dá para se aplicar à sua realidade e aplica e coloca em prática, né? Então, é o que eu falei para vocês. Assista o vídeo e veja se isso aqui faz sentido. Isso que eu estou falando para vocês. Para mim fez muito. E eu demorei a aprender. E eu estou passando para vocês prontinho, mastigadinho, né? E onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Nessa questão de ver se é preciso fazer faculdade ou se não. E às vezes quando a pessoa pega essa informação, tá, eu não preciso de faculdade para trabalhar nisso. Onde é que as pessoas mais erram? É em achar que ela não precisa estudar. Porque as pessoas vinculam muito isso. Da pessoa, precisa de faculdade? Não, não precisa. Não, então eu não preciso estudar. Diferente disso, gente. Designer gráfico é uma profissão que você não precisa de faculdade, mas sim, você precisa estudar. Eu queria muito, muito mesmo, falar para vocês, gente, vocês não precisam fazer faculdade e vocês não precisam estudar. Você só precisa trabalhar. Gente, é preciso. E estudar, talvez, né, cada um tem um jeito de aprender, né? Um jeito que eu gostava muito é procurar o que as empresas grandes fazem.
e adaptar aquilo ali para a realidade que eu vivia. Então olha que maneira interessante e diferente de estudar. É você procurar coisas que você quer aprender. Então olha que interessante. Olha que coisa que te dá um norte. É você ver como que as pessoas estão fazendo e falar, caramba, esse cara faz desse jeito, será que isso daqui dá certo aqui pra mim? Então, pessoal, não confunda. Não fazer faculdade não é ficar sem estudar. Não é ficar sem aprender. Como eu falei pra vocês, você pode ganhar para aprender. Hoje em dia, gente, o que mais tem é gente sem compromisso. Se você adicionar compromisso nesse início de carreira, somente isso, só o compromisso de você fazer o que você está prometendo, você já vai ser diferente. Você já vai ser diferente. Então pensa bem, vamos colocar naquele exemplo que eu falei para vocês lá atrás. Um cliente chega para mim com um projeto, David, eu queria fazer isso aqui. E eu falo para ele, ó, fulano, eu não sei fazer isso não, mas você me dá uma semana para eu aprender. E nessa uma semana eu me dedico a pesquisar aquilo ali, e eu me dedico a aprender aquilo ali, e faço para ele. Logo eu estou ganhando para aprender, vocês entenderam? Eu entreguei o resultado para ele, eu entreguei o que ele precisava, o que ele queria. Às vezes eu mandei para ele, ele não gostou, falou, cara, então vamos fazer um ajuste, vamos ajustar o que você quer, e eu entrego aquilo ali para ele do jeito que ele precisa. Você aprendeu na prática. Você aprendeu ganhando. Olha que coisa legal. Então não, gente, não é preciso faculdade. Dá para você ganhar aprendendo. Olha que interessante. E qual é o jeito certo de aplicar isso para você? Por onde começar, né? O que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? O que eu faço? O que eu não faço? Porque agora você falou que não é preciso, David. Você falou que não é preciso, dá para começar, inclusive, ganhar para aprender. O que é preciso fazer? A primeira coisa é você ter humildade de dizer que você não sabe. Mas aí o cliente vai procurar eu, daí fala, eu não sei fazer. Você lembra do exemplo que eu acabei de te dar? Então usa isso. Né? Entenda, se você não sabe, não tenha vergonha de falar com cara, eu não sei. Mas eu posso aprender para fazer para você. Você me dá um tempo? Tem clientes que não tem tempo, isso é normal. Mas tem clientes que inclusive vão sentir satisfeito em contribuir para o seu crescimento. Olha que interessante. Então, pessoal, por onde que você vai começar? A primeira coisa, assim nesse início que você está começando, você pode estar um pouco perdido, esse é o momento de você pegar um caderninho, né, para você anotar o que você tem que fazer. A primeira coisa é você colocar no papel, na caneta, o que você gostaria de fazer. Quais são os trabalhos que você gostaria de resolver o problema para o seu cliente. E eu lembro que no começo, quando eu estava lá bem no comecinho, eu escutava as pessoas falando que empreender é resolver problema. E às vezes isso ficava muito vasto na minha cabeça. E eu ficava pensando, caramba, o que é resolver problema? Todo mundo fala disso, o que é o problema? Gente, o problema é tudo que tem uma solução. Vamos supor que um cliente, ele está precisando de uma arte para fazer um cartão de visitas. Então isso é um problema, ele não tem uma arte para fazer um cartão de visita. Logo, se você consegue entregar para ele uma arte para ele fazer esse cartão de visitas, você resolveu o problema dele. O cliente que tá começando, um engenheiro às vezes, que está começando, que está querendo começar a oferecer os trabalhos dele, né, e tal, ele não tem uma marca, ele não tem um logo. O problema é ele não ter um logo, ele não ter uma marca. E aqui, pessoal, vou ser bem direto, eu não vou usar termo técnico, eu quero falar a linguagem que você entenda, isso para mim é muito importante. Né? Então, às vezes você vai ver eu falar, é uma arte, uma coisa que tem um nominho chique para aquilo ali, e eu não vou utilizar isso, não é minha intenção.
Quero que você entenda de maneira simples. Então esse engenheiro que não tem um logo, a solução para o problema dele é você entregar um logo que ele goste, que seja eficiente para ele, que sirva para ele. Então isso é problema. E a solução é você fazer o trabalho legal de uma maneira que a pessoa goste. Então isso é problema, isso é solução de problema. Então você vai descobrir o que você gostaria de fazer, né? Você vai pegar um papel, ó, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer isso outro, eu gostaria de fazer isso outro, isso, arte para panfleto, arte para rede social, identidade visual, social media. Cara, você vai anotar ali, cara, acho que eu gostaria de fazer isso. Dentro disso que você anotou, né, o segundo ponto agora, você vai perceber quais são os seus ativos, né? Você vai perceber quais são os seus ativos. Ó, dentro disso aqui que eu listei, que eu gostaria de fazer, o que eu preciso para fazer isso? E aí você vai colocar, para mim fazer arte para rede social, eu vou precisar de um computador, talvez você já até tenha. Para me fazer isso, eu vou precisar disso. Depois que você anotar isso aqui, você vai observar o que você já tem. Quais são os seus ativos. O que você já tem que você consiga ganhar dinheiro com aquilo ali. Talvez você tenha um celular. Então, voltando naquele exemplo lá atrás, do dono da loja que queria fazer foto dos produtos e postar, colocar a descrição bonitinha. E às vezes você tem só o celular. E às vezes já dá para você ganhar dinheiro com isso. Talvez possa ter alguma pessoa que você conheça, da sua família, que tem uma empresa, que tem uma loja, que não faça isso, que você pode oferecer para ele. Então olha que interessante, além do conteúdo que eu trago para vocês, pessoal, os vídeos aqui é cheio de dica extra para você. É cheio de dica extra, né? Então, por isso que esse conteúdo que eu trago para vocês é importante, é conteúdo de valor. Então, assim que você analisar, né, que você organizou isso para a sua realidade, você viu o que você quer fazer e o que você pode fazer naquele momento. Assim que você tiver essa clareza, né, assim que você souber o que você tem e o que você pode, o que você precisa, né, o que você quer, aí que vem o próximo passo. As coisas que você pode oferecer, você vai achar uma maneira otimizada de oferecer isso. Então, se eu tenho um celular e eu quero, por exemplo, fazer a parte de cuidar das redes sociais das empresas, né? Igual eu te falei, pessoal, não vou falar termo técnico aqui, estou sendo bem direto para vocês. Eu quero cuidar das redes sociais das empresas, hoje o pessoal chama muito de social media, né? E eu tenho o celular, e eu sei fazer post, eu sei fazer story, ou talvez eu sei tirar foto, mas não sei fazer post, aí você volta para sua listinha do que você queria fazer, você lembra? Eu não sei fazer story, não, então eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a fazer. E aí você pode usar aquele exemplo de você aprender com o cliente. Busca um pouco de conhecimento antes de conseguir esse cliente, né? Mas é muito importante você saber que você pode sim fazer dessa maneira. Então, para as coisas que você pode oferecer, que você já tem os seus ativos, organize uma maneira eficiente e que seja interessante para você de vender esses trabalhos. Talvez vai ser em pacote, talvez vai ser em forma unitária, né? Aí vai da sua organização. Pode ser que mais para frente, se vocês quiserem, eu faça um outro vídeo bem completo sobre essa parte, como organizar a parte dos seus trabalhos para você vender, como vender cada coisa, né? Seria interessante também, uma ideia legal. Mas quando você tem a clareza do que você consegue oferecer naquele momento, o que você não consegue, você tem 2 pontos muito importantes. Você pode passar a ganhar dinheiro com o que você consegue oferecer, né? E você tem o segundo ponto muito importante, você tem a clareza do que você não consegue oferecer e o que você precisa fazer para oferecer aquilo ali. Então, é o terceiro ponto, assim que você já tiver tudo listado,
as coisas que você gostaria de fazer. E das coisas que você gostaria de fazer, você tá marcado, ó, essa aqui eu consigo porque eu tenho um celular, eu consigo fazer foto, essa outra aqui eu não consigo porque eu preciso de um computador e talvez somente pelo computador que eu consiga fazer. Quando você tiver esse segundo ponto pronto, você vai para o terceiro, que é você identificar com o que você pode ganhar dinheiro, que é o que você consegue oferecer para o seu cliente. Então você vai otimizar uma maneira legal de vender aquilo ali, talvez vai ser um pacote, talvez vai ser unitário. Assim que você estiver claro, ó, eu posso vender desse jeito, começa a ganhar dinheiro, tá? Com o que você consegue vender naquele momento. E segundo, se prepara, guarda um pouco desse dinheiro, se programa para você começar a oferecer as outras coisas que você não consegue ainda. Talvez porque você precisa investir em um curso para ter um conhecimento melhor naquela área, para você conseguir fazer. Talvez seja por questão de equipamento, né, que você não consegue fazer aquilo. Então, vocês estão entendendo? Você tem a nitidez do que você pode ganhar dinheiro e o que você ainda não consegue oferecer, que você precisa melhorar ou adquirir alguma coisa ou comprar alguma coisa, né, para que você consiga oferecer aquilo que você quer. Então, dessa maneira, você tem a clareza da sua jornada, do que você pode fazer naquele momento e o que você quer fazer, mas não pode. E aí, o que acontece? Você se programa para fazer, né, a parte que você quer que ainda não consegue. E dessa maneira, você vai passar a evoluir, a crescer, né? E você vai ganhar os seus 5 mil reais em 30 dias aí no conforto da sua casa. Você precisa ter clareza e querer fazer. Então, vocês estão vendo como que é importante isso aqui que eu estou trazendo para vocês? Como que é valioso isso aqui? Na onde que num conteúdo de tão pouco tempo, você ia receber tanta informação valiosa como aqui? E aí? Vocês estão entendendo? Esse é o meu objetivo aqui com vocês. É alavancar vocês, é levar vocês para frente. Esse é o meu objetivo. Então, agora que você sabe como você vai organizar isso para a sua realidade, né? Feita a sua avaliação, você tem a avaliação prontinha. O que tem de ponto fraco nisso aqui? Ah, David, eu acho que do trabalho lá que eu vou fazer com o celular não é tão bom. Então, isso pode ser um ponto fraco. Se programa para melhorar esse ponto fraco. Ganha dinheiro com aquilo ali, né? Mas se programa para você melhorar aquilo. Entendeu como é que funciona? Você não precisa ser o melhor, gente, para começar. Isso eu já falei no vídeo anterior, estou voltando a falar aqui novamente. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa. Você não precisa. Você precisa resolver problemas. É a única coisa que você precisa saber nesse momento. Então, quando alguém te procurar, o que você vai falar? O problema dessa pessoa é isso. Como que eu resolvo esse problema? Quando você se pergunta como que você resolve esse problema, você força a sua cabecinha a pensar em coisas que você pode fazer para resolver aquilo ali. Então, feita a avaliação, viu quais são os seus pontos fracos? Você vai escrever maneiras que você pode melhorar os seus pontos fracos, tá? E você vai escrever aí pelo menos 3 maneiras de cada ponto fraco. Escolhe uma para você seguir, tá? De quanto em quanto tempo, pessoal, para a gente finalizar todo esse bate-papo, essa coisa interessante, essa aula legal que eu trouxe para vocês aqui, né? Então vocês viram que a gente falou que não é preciso ter faculdade para lucrar os seus 5 mil reais em 30 dias, realmente não é. Te passei um passo a passo aqui, como que você pode começar a lucrar nisso aqui hoje, agora, né? Como que você pode desenvolver mais o seu negócio que você está começando, né? Para a gente finalizar isso aqui. Essa é uma avaliação dos pontos, o que você quer, né? O que você deseja, o que você consegue, como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. Esses pontos, de quanto em quanto tempo que você deveria fazer essa avaliação? Vocês acham que é só no começo? E não, gente. Não é só no começo que você precisa fazer isso. Eu aconselho você parar e fazer isso, né? Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, porque isso vai te dar clareza para os seus objetivos
do próximo ano. E isso vai te dar clareza. Ó, esse ano eu gostaria de fazer isso, isso, isso. Você lembra aquela coisa que o pessoal ia e escrevia no final do ano? Os desejos, as vontades, né? Você vai fazer isso só que com o pé no chão. Você vai realmente colocar, ó, esse ano que eu tô começando, agora eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso outro, eu consigo fazer isso outro. Eu queria fazer isso outro, fazer isso outro. Aí você vai tirar o queria dessa frase, você vai colocar o quê? O que eu preciso fazer para fazer isso, para fazer isso outro, para fazer isso outro. Logo, você tem um passo a passo estruturado para você chegar onde deseja e tá oferecendo as coisas que você quer. Então, olha que interessante. Vocês estão vendo que conteúdo de valor que eu estou trazendo para vocês? Você parou um tempo da sua vida, sim, para assistir isso aqui. Você parou um tempo. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com a outra mentalidade, inclusive com a informação extra que você pode ganhar dinheiro para aprender. Olha que legal, né? Então, gente, eu acho que no conteúdo de hoje, eu trouxe tudo que era preciso, tudo que eu gostaria de passar para vocês, que eu gostaria de ter recebido de alguém quando eu estava começando. Esse é o meu propósito aqui para você, é realmente fazer você faturar os seus 5 mil reais em 30 dias no conforto de sua casa, trabalhando tranquilo, sossegado, sem chefe chato, sem pegar no pesado, né? Sem ter que se destruir, né? Para ganhar dinheiro. E é possível, gente. Mesmo sem faculdade. É possível. Então agora você já tem um passo a passo, você já sabe o que você vai fazer, né? E a escolha é sua, a escolha está na sua mão. Lembra que você vai colher o que você plantar. Então se você plantar esforço, dedicação, compromisso, humildade, você vai colher só fruto bom, né? Você vai colher só fruto bom. Agora se você plantar desapego, eu não quero fazer isso agora, preguiça, você vai colher o que você vai plantar. Isso está na sua mão. E você tem uma escolha, né? Você tem uma escolha. Você quer evoluir ou você quer ficar onde você está? Vou finalizar esse vídeo hoje com essa pergunta, né? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aí os vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Eu espero de verdade que eu esteja contribuindo com a sua carreira, te fazendo evoluir, né? Gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários o que você achou, sua opinião, algum tema que você queira que eu fale aqui nos vídeos, né? E tamo junto, pessoal. Aguardo você, vai aparecer algum vídeo em algum lugar aí nesse vídeo, assiste aí e já vê o outro. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.